Boa noite, companheiros espíritas, irmãos de Ideal Espírita. Que Jesus, o amigo incondicional de todas as épocas, nos proporcione a sua paz. Para nós, assim como o amigo já disse, nossa primeira vez aqui nessa casa, tanto quanto nessa cidade. E é realmente um prazer muito grande. Sempre nós conseguimos estreitar os laços que existem entre os espíritas, sempre que os espíritas se reúnem para falar das coisas atinentes à vida maior, é sempre uma boa noite e uma oportunidade ímpar para todos nós. Então ficamos felizes pelo convite, pela casa, pelas pessoas que nos receberam de maneira especial e esperamos também deixar aqui a nossa contribuição. Agradeço a minha companheira que acompanha nas minhas viagens e mesmo quando a gente se perde, a presença dela faz a viagem ficar mais curta. Mas trabalhemos. Como foi anunciado, o tema de hoje é Se não houver vento, reme. E é acerca disso que eu venho falar. Mas tudo aconteceu mais ou menos assim. Eu estava na capital, São Paulo, estava lá para acertar assuntos relacionados à nossa editora. E era muito difícil entrar lá, porque o mercado editorial é muito complexo. Então eu tentei por várias vezes agendar alguns contatos, mas era difícil. Até que um dia, eu consegui falar com o dono de uma grande distribuidora. E lá na capital, infelizmente, nem sempre encontra-se a mesma amabilidade que temos aqui no interior. Então eu falei com ele e ele respondeu assim: ó, você quer vir, você vem. Mas é o seguinte, 8 horas aqui, se atrasar nem vem. Se for para atrasar é melhor nem vir, que eu só tenho 8 horas, te espero às 8 horas. Se está aqui, tá, não vem mais. Aí, espírita aqui sou, espírita não reclama de nada. Eu falei, tudo bem, vou estar aí às 8 horas. E fui. Cheguei lá, nem quis procurar, para não correr o risco de me perder. Peguei um táxi, 5 para as 8, estava em frente à empresa do homem. 8 horas estava dentro da empresa do homem. 8:02 a secretária dele chegou e disse assim: o doutor mandou dizer que ele não vai poder te atender hoje, você não pode voltar amanhã? Eu falei, mas minha senhora, viajei 400 quilômetros para vir aqui, então, mas dá para você voltar amanhã? Hoje ele não vai poder te atender. Tá bom. 8:05 eu estava na rua. Só ia voltar, estava combinado no final da tarde. Não tinha mais nada para fazer. E comecei a andar para a rua, sem ter o que fazer, sem ter para onde ir. Eu não estava acostumado a não ter o que fazer. Mas naquele dia eu fiquei. Comecei a andar, falei, o que eu vou fazer um dia inteiro aqui, sem conhecer nada, sem ter nada marcado. Comecei a andar para a rua. Aí eu vi, no asfalto, no chão, na rua, um papel amassado jogado ali no canto. E vou confessar que papel amassado não me atrai. Mas aquele dia me chamou a atenção. Eu estava com o tempo sobrando mesmo. Cheguei lá, perto do papel, dei uma olhada em volta, ver se ninguém estava olhando, senão vão achar que a gente é do interior, né? Aí abaixei, peguei o papel, desamassei, estava escrito assim: se não houver vento, reme. Sem autor. Achei fantástico. Dobrei, pus no bolso, já era meu se alguém pedisse. Falei, um dia eu vou escrever sobre isso. Passaram-se 3 anos e a obra está pronta. E diferente das obras usuais, a nossa proposta dentro desta obra é estabelecer uma reflexão acerca daquilo que cabe a cada um de nós fazer diante daquilo que pedimos aos Espíritos. A maioria das obras trata do que os Espíritos podem fazer por nós, como eles atuam, de que maneira nos favorecem, como nos auxiliam, mas esta não. Esta obra deveria tratar de qual é a nossa parcela, a nossa contribuição. Será que a nossa conduta vai ao encontro daquilo que pedimos aos Espíritos? Porque muitas vezes pedimos algumas coisas e nos comportamos de maneira que nos leve a outras. Se fôssemos questionar todos aqui dentro dessa sala, cada um de nós teria uma razão para estar aqui. Alguma coisa que quer conseguir, almejar, se transformar, se livrar, conquistar. Mas todos temos um porquê. Mas a questão é, a sua conduta, o que você faz no seu dia a dia,
está de acordo com aquilo que você pede aos Espíritos? Porque quando pedimos algo a Deus, Ele não nos dá aquilo que pedimos. Ele nos oferece condições para construirmos, para conquistarmos aquilo que pedimos. É desta ordem que podemos entender quando os Espíritos advertem que quando pedimos sabedoria, nos aparece problema. Porque vencendo os problemas, adquirimos sabedoria. Quando pedimos forças, surgem obstáculos postos à nossa frente. Porque vencendo os obstáculos, é que ganhamos força. Pedimos paciência e cada um tem a sua sogra. E assim sucessivamente. Cada um de nós vai tendo proporcional que pediu a Deus, caminho, meios, oportunidades de construir, de adquirir aquilo que pedimos. Sendo assim, se pedimos uma coisa e nos comportamos de maneira contrária, os Espíritos não têm o que fazer. Porque se observarmos o Evangelho, ele estabelece uma condição sine qua non, uma condição única para tudo que é relacionado às solicitações espirituais. Lá está descrito assim: ajuda-te, que depois o céu te ajudará. Ajuda-te, que depois disso, depois desta condição concluída, depois dessa fase terminada, só aí o céu te ajudará. Só começa a parte dos Espíritos quando equaciona-se a nossa. Portanto, se nós não fizermos tudo o que podíamos a benefício próprio, a benefício dos que convivem conosco, da nossa própria vida, não adianta pedir aos Espíritos. Nem aos Espíritos, nem aos mártires, aos líderes, aos santos. Ninguém fará aquilo que compete ao homem realizar. Portanto, se queremos algo dos Espíritos, podemos solicitar, desde que a nossa conduta vá ao encontro daquilo que pedimos. É semelhante refletirmos na célebre morte de Lázaro. Jesus descia de um monte, onde algumas pessoas cercaram, algumas em pranto, todas aflitas, dizendo: Jesus, Lázaro está morto. E o mestre refletiu. Pela sua capacidade dilatada, ele sabia que não se tratava de uma morte efetiva, mas simplesmente um caso de letargia. E disse às pessoas: levem-me até Lázaro. E conduziram. E naquela época as pessoas eram sepultadas em cavernas. Havia uma grande caverna, depositava-se o corpo dentro e rolava uma grande pedra que lhe serviria de porta. Conduziram Jesus e lá estava ele, diante do corpo morto de Lázaro. Alguns até advertiram: Senhor, já fazem 3 dias, não tem mais o que fazer. Mas Jesus disse aos homens que ali estavam: juntem-se e removam a pedra que serve de porta, para que abra uma fenda no qual Lázaro pudesse sair. E assim feito, os homens se juntaram, fizeram força, moveram a pedra. Eis que Jesus diz: Lázaro, sai! E dita o Evangelho que Lázaro saiu, andando com dificuldades, mas vivo. Foi uma festa, as pessoas se abraçavam, muitos choravam, todos lembravam que aquele acontecimento tornaria memorável a marca da Boa Nova, todos estavam felizes, mas uma situação incomodava os discípulos diretos de Jesus. No mesmo dia, quando o céu desabou e a noite caiu, que estava Jesus recuado com poucos discípulos, eles resolveram falar com o mestre. Chegaram a Jesus e disseram: Senhor, se o Senhor pode dizer a um homem morto, vive, e ele obedece, ele vive, por que o Senhor não falou para a pedra, sai? E a pedra saía. Ao que o mestre redarguiu num doce aramaico: ressuscitar Lázaro, vocês ainda não podiam, mas carregar pedra vocês já podiam. Conclusão: aquilo que cabe ao homem realizar, Jesus não fará, nem os Espíritos. A questão é, aquilo que pedimos aos imortais, estamos nos esforçando,
Estamos modificando a nossa conduta para conseguir aquilo que pedimos ou simplesmente solicitamos? Nos comportamos, na maioria das vezes, igual quando vamos ao médico. Você vai num médico para emagrecer, não que eu vá, é só um exemplo. Aí você chega lá, o médico fala o seguinte, 3 comprimidos por dia, fazer caminhada todos os dias, não come mais fritura, não come mais, dá uma lista de coisas para você fazer, você vai para casa. O que a gente faz? Toma os 3 comprimidos, que é mais fácil. Andar que dá trabalho nem pensar. Cortar comida que a gente gosta de jeito nenhum. Aí passa-se 2 meses, a gente vai lá brigar com o médico, tem razão, mas doutor, não emagreci. É a mesma coisa. Nós pedimos coisas aos espíritos cujo comportamento dita uma condição diferente. Se perguntarmos aos amigos presentes, quem deseja um mundo de paz? Não precisa levantar a mão. Tenho medo de me decepcionar, vai que ninguém levanta. Mas suponhamos que todo mundo levante a mão. Ah, muito bem. Aí eu perguntaria, quem está disposto a pagar o preço de um mundo de paz? Quem está disposto a pagar o preço que isso comporta, que isso pede? Quem está disposto a não ofender quando é ofendido? A não bater quando lhe batem? A não magoar quando magoam? A não ser áspero com quem nos é áspero? Quem está disposto a pagar esse preço? E talvez não teríamos tantas pessoas dispostas a construir um mundo de paz. Então, se não houver vento, reme. É uma proposta que dita de que só podemos solicitar aos espíritos aquilo que já não nos é mais possível fazer, porque a divindade só atua onde o homem está impossibilitado de atuar. Jesus, os espíritos, eles só fazem aquilo que o homem já não mais pode fazer. Eu me recordo que às vezes nós viajamos muito, e às vezes por muito tempo, e vamos em algumas casas até que grande. Mas às vezes a casa é grande e o público é pequeno. E aconteceu esses dias atrás. Viajamos 4 ou 5 horas. Chegamos lá, uma casa que cabia umas 200 pessoas. E umas 20. Aí, o presidente da casa veio falar conosco, estava chateado. Ele sabia tudo que andávamos para falar para aquela quantidade pequena de pessoas, o que não tem problema nenhum, mas ele estava chateado, aquela casa grande e vazia. Aí ele veio e falou assim para mim, olha meu irmão, encarnados somos poucos, mas desencarnado tá assim, ó. Eu já escutei várias vezes, eu não falei nada porque ele já estava chateado, ia piorar a situação dele, mas eu pensei, se nem os vivos vieram, que dirá os mortos? Vieram nada. E muitas vezes os espíritos não vêm à casa espírita, sabe por quê? Porque não tem o que fazer. Porque muitas vezes estão aqui. Mas se nós não estamos empenhados em resolver os nossos problemas, nem eles. Se nós não estamos nos esforçando, nem eles. Porque muitas vezes quem não conhece chega à casa espírita e chega com aquela ideia equivocada de que o espiritismo resolve o problema das pessoas. Na nossa casa acontece assim. Esses dias mesmo, chegou uma senhora lá e falou assim, olha, eu vim aqui porque disseram que o centro resolve o problema dos outros, então eu vim aqui. Eu falei, minha senhora, quem que falou isso para a senhora? Ela falou assim, estão dizendo lá fora. Porque não resolve? Eu falei, claro que não. Mas você só o que então? Eu falei, minha senhora, a diretriz do espiritismo, a finalidade da causa espírita não é resolver os problemas das pessoas, é capacitar o homem, preparar o homem para a vida, para que cada um resolva os seus próprios problemas. A finalidade da doutrina espírita, conforme Allan Kardec assevera, é apresentar o espiritismo, se bem compreendido, de tão alto, mas tão alto que o sentimento de personalidade se perde. Aí começamos a enxergar a vida sob patamares reais. O homem capacitado, o homem melhorado, o homem sabendo viver, resolve os seus próprios problemas. Porque se não tivermos a ideia de preparar o homem para que ele resolva os seus problemas, seremos eternos pedintes da providência divina. E não é essa a proposta.
Se observarmos Jesus, ele foi muito claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer chegar onde eu cheguei? Olha e faz igual. É simples. Ele não veio resolver os nossos problemas. Não podemos esperar que o mestre venha equacionar os problemas que competem ao discípulo. Não podemos esperar que Jesus venha resolver os problemas do homem. Ele nos ensina a viver, nos capacita, nos faz melhores, nos faz mais aprimorados, nos dá orientações de como a vida se assenta em leis sólidas e imutáveis. E o homem, sim, preparado, agora ele está pronto para resolver os seus próprios problemas. É assim que se expressa. Eu me recordo de uma vez, uma senhora chegou lá na nossa casa e disse assim para nós: olha, eu vim aqui porque meu marido bebe. Então eu trouxe a camisa dele para benzer, porque disseram que se ele se benzer a camisa dele, depois ele veste, ajuda. Ajuda ou não ajuda? Aí eu olhei para ela e pensei assim, ela não é espírita. Ela não tem obrigação de saber que isso não é assim que funciona. Mas também espírita não gosta de perder cliente, não é verdade? Tudo que a gente vê de problema, a gente fala, vai para o centro que resolve. O rapaz é carteiro, andou a pé o dia inteiro, está com as pernas doendo, você fala, é obsessão. Vai para o centro que é obsessão. A outra, coitada, lavou roupa o dia inteiro, está com os braços doendo, você fala, é psicografia. Vai para o centro que é psicografia. Espírita não gosta de perder cliente. Aí eu olhei para aquela mulher e ela falava assim, benze a camisa do meu marido, que ele bebe muito, e disseram que se benzer a camisa ele põe ajuda. Aí eu não queria enganar ela, mas não queria perder a cliente. Então eu falei, minha senhora, faça o seguinte, a senhora assista a palestra, depois vá na Câmara de Passes, põe a camisa no colo, a gente faz um pacote. Pega, se eu não engano ela, e atendo as necessidades. A gente faz um pacote, dá um passe em tudo, está tudo resolvido. E ela foi feliz da vida, tomou o passe, e aí fiquei olhando. Saiu do passe feliz. Aí fui cercá-la lá fora para saber se tinha dado certo minha estratégia. E aí, senhora, como foi? Gostou? Ah, achei maravilhoso. A palestra é ótima. E o passe, aí senti um calor que vinha de dentro, um calor que vinha de baixo. Ótimo, eu falei, maravilha. E ela com a camisa na mão, depois olhou para mim e falou assim, agora, meu marido, se aquele desgraçado não vestir essa camisa, eu mato ele. Eu falei, pronto, perdeu o passe já. Já precisava de outro, aquele já tinha acabado. Mas é a ideia de que os espíritos vão resolver os nossos problemas. Não é assim que funciona. Porque no final, sabe o que vai acontecer? A camisa vai ficar boa e o marido bêbado. Então não é assim que se opera. Mas sempre tentamos fazer com que fique para os espíritos a solução dos nossos problemas. E não é assim que ocorre. Portanto, a proposta da nossa obra era nos despertar aquilo que você vem buscar na casa espírita, aquilo que você deseja ser, almejar, a tua conduta, as tuas ações, as tuas atitudes estão de acordo com aquilo que você diz buscar, porque senão não nos levará a lugar nenhum. Hoje nós percebemos que o advento do espiritismo esparramou-se tanto, mas temos que ficar responsáveis pelas nossas ações. A maioria de nós é muito triste, muito abatido, nós caminhamos desanimados, vemos sempre um lado ruim da vida. Eu estava vendo, por exemplo, a nossa companheira, a Nossa Senhora, que ela foi abrir os trabalhos e devido ao calor, disse aos amigos, olha, a sauna é de graça. Ainda bem que ela falou, porque se fosse eu nem pensei na sauna. Eu falei, meus amigos, aguenta, que é para ninguém estranhar no umbral. Então, cada um fala de acordo com a elevação que tem. Então, nós temos que mudar isso. Temos que ser espíritas, mas como espíritas, ter comportamento de espíritas. Falar que conhecemos Jesus. Não adianta andar pela rua desanimados, igual aos que não conhecem Jesus. Se somos espíritas, temos que ter algo diferente em nossa conduta. Se somos filhos de Deus, temos que trazer na nossa conduta traços de caráter que ateste essa paternidade. Senão seremos simples frequentadores, que não chegamos a lugar nenhum. Mas aí, dentro da nossa proposta, se não houver vento, reme. E eu tinha que identificar quais serão os remos.
quais eram os remos de que poderíamos remar quando faltassem os ventos favoráveis na nossa vida. Aí eu me lembrei de Kardec. E Allan Kardec define nas obras básicas o que ele chama de propriedades do espírito. As propriedades do espírito são elementos naturais. É dele, não perde, que são inteligência, vontade e pensamento. É natural a todos os espíritos. Só isso é seu. Só isso te pertence. Longe disso, se eu perguntar o que é seu de verdade, e eu perguntei, numa casa em que estivemos fazendo palestra, o que te pertence? E na plateia um levantou a mão. Ele disse assim, o que é meu, que me pertence, é o meu carro. Porque eu financiei 60 parcelas, paguei a última semana passada, esse é meu, esse eu paguei inteirinho. E eu entendi o rapaz, porque não é fácil. Conseguir pagar um financiamento inteiro não é fácil, porque o próprio carnê de financiamento já é uma prova da reencarnação. Porque ele é fininho. Conforme você paga, ele vai engordando. Você percebe? Quanto mais você paga, mais grosso ele fica. Dá a impressão que numa vida só não dá para pagar. Ele falou, paguei inteirinho, o carro é meu. O carro é seu, pagou inteiro é seu. A não ser que eu demore na palestra e o ladrão chegue antes. Aí já não é mais seu, ele já levou. Então não vale. O que pode te roubar não vale. O que é seu? Aí uma outra levantou a mão. Era uma mulher. E mulher fala de quê? Do que mulher fala? De filho. É tudo igual. Muda o local do assunto, mas é sempre filho. Ela levantou a mão, o que é meu, de verdade é meu filho. Não dá para brigar com mãe nesse argumento, né? Falei, pois é, não, só tem razão, seu filho é seu. Mas um dia, ele vai encontrar um rostinho mais bonito que o da senhora. E vai vir te visitar de domingo se a comida for boa. Então também não vale. O que é seu? Que te pertence? Lá no fundo uma levantou meu corpo. Eu não consegui, ainda não cheguei onde eu queria. O seu corpo é seu. Seu corpo é seu. Mas você escova o dente? Claro que eu escovo. Ah, tá. Onde você escova o dente tem espelho? Tem. Então vamos fazer. Toda vez que você for escovar o dente, repare bem no seu rosto. Você vai ver que vai aparecendo de vez em quando umas coisinhas estranhas que não estavam lá. E ele também passa. Não vale a pena. O que é seu de verdade? Te pertence. E só é seu aquilo que nem leva, que ninguém rouba, que não perde. Se morrer, você leva, se nascer, você traz. O que é seu? E Allan Kardec define as propriedades do espírito. Inteligência, vontade e pensamento. Só isso é seu. O resto é ilusão. Se você quer mudar a sua vida, se você tem um problema e quer transformar a sua vida, você dispõe de 3 ferramentas. Inteligência, vontade e pensamento. O que mais? Mais nada. A parte que compete aos espíritos vai muito bem, obrigado, eles sempre fazem. Mas é só. O que nós temos que entender é que só é nosso inteligência, vontade e pensamento. São os 3 remos que você pode dispor quando faltar o vento favorável na sua vida. O primeiro deles, a inteligência, primeiro remo. O remo da inteligência, ele é fantástico, porque ele é natural em todos nós, como as outras propriedades. E todo mundo é inteligente. Mas se eu perguntar aqui, quem é inteligente, levanta a mão. Todo mundo tem medo de levantar, porque acha que eu vou fazer uma pergunta difícil, como é que fica? Mas a inteligência não se mede pela capacidade de responder perguntas. A inteligência do indivíduo se mede em tornar a própria vida produtiva. Existem pessoas simples que nunca estudaram, mas têm uma vida útil, próspera e produtiva para eles mesmos. Se edificam, aprendem, crescem, abandonam vícios e adquirem virtudes. O único barômetro de inteligência é uma vida produtiva. Mas não nos sentimos inteligentes. Não acreditamos que somos inteligentes. Mas a boa notícia é que a inteligência está em todos igual.
Deus não dá prêmios e também não castiga. Então pense em alguém inteligente. Alguém de muita inteligência. Pense em alguém que você conhece que é muito inteligente. Ou vai para os grandes cérebros. Pensa aí Freud, Jung, Einstein. Pensou? Pois é. A mesma inteligência que existe nos nobres, nos cultos, é a mesma inteligência que existe nos brutos e medíocres. Se terminar a palestra, vocês forem andar pelas ruas da cidade e encontrarem jogado na sarjeta um homem barbudo, embriagado, todo sujo, ali sem família, sem lar, sem nada, olha bem para ele e lembre de que a mesma inteligência que existe nele, existe nos homens cultos. A mesma, em graus variados de desenvolvimento. É verdade. Mas desenvolver a inteligência já é problema de cada um. Na questão 920 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os imortais perguntando: o homem pode, na Terra, ser totalmente feliz? Ao que eles respondem a Kardec dizendo: não, não pode. Mas cabe a cada um ser o mais feliz que possa. Então é problema nosso. É problema seu encontrar felicidade. É problema meu ser feliz. Não adianta pedir para os espíritos. Felicidade é algo construído, conquistado, edificado na alma humana. Nós não podemos simplesmente pedir que alguém nos dê felicidade. Senão nenhuma mãe deixava filho ficar triste. Então não se pede felicidade, se adquire. A inteligência está então em todos nós. Usa a inteligência na resolução dos seus problemas. Para pensar. Sai andar sozinho. Reflita nas questões que te afligem. Sempre, costumeiramente. Santo Agostinho cunhou uma expressão fantástica dizendo: façam como eu. No final de cada dia, questionava a própria consciência. Será que alguém tem algo a reclamar de mim? Será que não fiz o mal? E se fiz todo o bem que podia? Ele nos ensinava a pensar. Quando encontramos no Evangelho que Jesus foi ao monte orar, Jesus saiu no deserto, ele se isolava para refletir, porque a inteligência está em você, está em mim, e não usamos. É igual quando vemos uma criança de seus, 3 meses. Vocês já viram criança de 3 meses? Viram não? Viram? Criança de 3 meses anda? Não, pois é. Mas a propriedade de andar já se encontra nela. Apenas aguardando o desenvolvimento de alguns órgãos, da situação motora. Mas a propriedade de andar já está nela. A inteligência é a mesma coisa em nós. A inteligência está em cada um de nós, aguardando o desenvolvimento. Então, cabe a cada um de nós. Dentro da doutrina espírita, nós temos a literatura mais bela do planeta. E a maioria das pessoas lê muito pouco. E quando você indica para a pessoa, começa a ler. Tem tantos livros aí, comece a ler. O indivíduo pega o livro, já escolhe o livro assim. Ele pega um livro e já dá aquela passada assim, né? Para ver se tem figura. Se tiver umas páginas com desenho, é um candidato. Que for só letra, a gente já troca o livro. Ah, não gostei desse, esse gênero não dá. A gente gosta de gênero fino com bastante figura. Aí leva para casa, na outra vez ele volta, leu. Ah, não consegui ler, sabe? Começa a sair lágrima do meu olho, dá um sono. Deve ser os obsessores. Obsessor, meu amigo. É falta da nossa intenção de aplicar a inteligência, de saber o que é melhor para nós e decidir ser aquilo que queremos ser. Você acha que o obsessor precisa vir atrapalhar a gente de ler? A gente é tão chato e desanimado que os obsessores não estão aguentando ficar atrás da gente. Os obsessores estão indo tudo embora, tem obsessor vindo na casa espírita pedindo para romper o laço da obsessão, porque eles não aguentam mal o obsediado e tão chato que é. Nós sabemos fazer mal para a gente sozinho, não precisa de ninguém para ajudar. Então a inteligência é o primeiro atributo do espírito. Somos inteligentes. É fundamental que entendamos isso. Se um dos companheiros
for picado por uma cobra, devem lembrar que o antídoto, o remédio contra o veneno da cobra, se faz com a própria cobra. A solução para os seus problemas, você acha que está onde? Senão em você também. Então temos que usar a inteligência, um dia, dois, sempre, a vida toda, para refletir, para conduzir, para determinar o que eu sou e o que eu quero ser. Senão, caminhamos pela vida sem sair do mesmo lugar. Pergunta às pessoas. Quer fazer um teste? Sai na rua, eu espero. Pergunta para o primeiro que passar. E aí, como vai? O que a gente responde? Indo, levando, tocando, empurrando com a barriga, do jeito que Deus quer. E como Deus não quer nada, porque se Ele quisesse, Ele fazia. É Deus. A gente sai de lugar nenhum e chega num lugar qualquer. Ora, espírita, temos que pensar o que você quer ser, o que você quer se tornar, que males se livrar, que virtudes adquirir. Ou passamos uma vida na casa espírita sem desenvolver a nossa inteligência. Poderia ainda um dos irmãos contestar dizendo, mas Roosevelt, e se alguém não quiser desenvolver a inteligência, como é que faz? Vai ficar no mundo de expiações e provas para sempre? Tem gente que não pode não querer desenvolver inteligência. Fique tranquilo que Deus não é tolo. Deus não é tolo e quem não quiser desenvolver a inteligência pelo esforço próprio, pelo esforço pessoal, observe que na minha vida, na sua vida, na nossa vida, sempre aparece um problema. A gente resolve um, aparece outro. Você resolve outro, aparece outro. Você resolve um problema pequeno, aparece um grande. É Deus que usa a vida para desafiar o homem. E o homem desafiado vai desenvolvendo as suas capacidades, desenvolvendo a inteligência. Então não espere uma vida sem problemas. Resolvido um, aguarde outro. A finalidade da vida é desafiar o homem. E quanto mais nós dedicarmos, mais trabalharmos, problemas maiores aparecem. Vamos resolvendo um e surgem outros. Alguém poderia dizer, então não temos chance? Não é uma visão pessimista. Sempre que aparecem problemas à sua frente, é Deus te desafiando. E se estiver nos desígnios de Deus provar-te, experimentar-te, passa com dignidade. Muitas vezes não entendemos por que sofremos, mas é bom entendermos que tudo o que ocorre tem uma causa nobre, um fim justo. É o desenvolvimento da nossa inteligência. É superando dificuldades, superando os problemas que vamos nos edificando. É assim que a vida transforma uma mulher leviana numa Joana de Ângeles. E um homem bruto e medíocre num Bezerra de Menezes. Nascendo e morrendo infinitas vezes. Vencendo um problema atrás de outro e edificando as propriedades do espírito, que isso sim lhe pertence. A inteligência é o primeiro remo para quando faltar os ventos. Inteligência, vontade e pensamento. A vontade. A vontade é o segundo remo, a segunda ferramenta de que dispomos para transformar a própria vida. E no dia a dia, de maneira informal, vocês já ouviram dizer, fulano de tal tem força de vontade? Já viram ou não? Pois é. E quando falamos isso é porque reconhecemos que a vontade é uma força. E ela é. É uma força natural no homem. É algo que existe em cada um de nós e que espera ser despertada pela inteligência para correr atrás das coisas que desejamos ser e nos tornar. Mas muitas vezes, quando os Espíritos dizem que o que nos falta é vontade, nós não entendemos. Que quem que não tem vontade de ser algo mais, ser algo melhor, possuir algo melhor? Todo mundo quer possuir e ter mais. Então, eu sempre pensei que vontade não nos faltava. Mas os Espíritos dizem que a sua vida, a minha vida, a nossa vida está onde está, porque nos falta vontade. Falta vontade de sermos diferentes, vontade de sermos melhores. Então eu entendi, mas não tinha uma concepção finalizada disso.
como que eu não tenho vontade? E refleti durante muito tempo. Mas aí, foi passando o tempo e eu vi uma situação incomum. Vocês assistiram na Rede Globo um seriado que passou, nem sei como é que chama aquilo, chamava No Limite. Vocês viram ou não? Viram? Pois é. Vocês lembram que lá eles comiam olho de cabra, tripa de bode? Lembram ou não? Pois é. Esses dias agora passou outro. Hipertensão. Vocês assistiram ou não? Não mente para mim que eu sou médium, eu sei que vocês assistiram. Que espírita gosta de falar que só assiste coisa nobre. Vocês viram que eu sei. Pois é. E lá, para ganhar 500 mil reais, eles comeram barata, minhoca, rato, lesma. Vocês viram lá? Pois é. Aí eu lembrei de Kardec. Quando ele diz que o que nos falta é vontade, eu me lembrei dele. Porque é o seguinte, eu estava na minha casa e disse, vou para Auriflama. E os espíritos apareceram para mim e disseram assim, Ruso, faça o seguinte, você vai para lá, faça um teste com as pessoas que estiverem lá. Pegue todas as baratas que você achar na sua casa, pegue e põe numa caixa. Olho de cabra, tripa de bode, pega um pouquinho, leva lá do centro, mas fiquem tranquilos, os espíritos deram um passe nas baratas, na tripa de bode, e eu trouxe para vocês. Depois o nosso amigo vai pegar, mas pessoal, sem tumulto, eu não sei se vai dar barata para todo mundo, que num casa não tinha tanta, mas sem tumulto. E eu trouxe para cá, porque os espíritos disseram que quem comer olho de cabra hoje vai se tornar uma pessoa melhor. Quem quer? Mas por R$1 milhão comemos. Comeram tudo, comeram olho de cabra, comeram a tripa de bode, a cabra que não corra, que ele comia ela inteira por R$1 milhão, a cabra que não corra. Mas para se tornar melhor, não. Aí os espíritos me disseram, as baratas estão aí, fiquem tranquilos, né? Que quem comeu uma barata hoje vai se tornar uma pessoa mais fraterna. Quem quer? E a gente morre ruim. Mas para R$500 mil, comemos. Para R$500 mil, quase que farta barata. Então Kardec tem razão. O que nos falta é vontade. O que nos falta é determinação de falar assim, chega! Não vou mais ficar reclamando da vida. Cansei de ser esse pequeno vazio substantivo. Agora, onde eu estiver, vou falar de Jesus. Eu vou falar que eu confio nas pessoas, nos homens, na vida. Cansei de ser igual, de me comportar igual àqueles que não conhecem Jesus. Chega! É decisão. Na questão de número 909 da mesma obra já citada, Allan Kardec pergunta, o homem poderia, apenas pelos seus esforços, vencer todas as suas más tendências? Vejam bem, todas as suas más tendências. Quais são? Vocês não sabem que vocês não têm nenhuma. Eu tenho todas. Prepotência, violência, arrogância, todas as misérias humanas. O homem poderia vencer todas as suas más tendências somente pelos seus esforços? E eles redarguem ao codificador. Sim. E muitas vezes com fracos esforços. É a vontade que lhes falta. Ah, quão poucos entre vós fazem esforços. Então os espíritos têm razão. O que nos falta é vontade. É igual quando o dirigente do trabalho vem aqui na frente e começa assim, meus irmãos. Porque presidente de casa espírita, quando vai pedir as coisas, chama todo mundo de irmão. Vamos fazer uma campanha de agasalho, campanha de material de construção, campanha de qualquer coisa. Porque as crianças sofrem, está muito frio, está muito... E a gente vai, conta uma história triste, daquela vontade de ajudar, dá ou não dá? É, a gente não ajuda logo, passa a vontade. Aí começa nos outros dias, ninguém traz nada, ninguém lembra, ninguém ajuda. O que nos falta é vontade. Na obra intitulada Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, o notável pensador, no capítulo Potencialidades da Alma, ele tem um texto acerca da vontade. Ele diz, a vontade,
o uso persistente desta faculdade, permitir-nos-á modificar toda a nossa natureza, vencer a matéria, a doença e a morte. O uso persistente da vontade. Portanto, companheiros, meus amigos, o que nos falta é vontade. Não podemos estar passando o ano inteiro na casa espírita, falando de bondade, fraternidade, caridade de Jesus, e na vida real não cumprimentar estranho, não ser gentil com as pessoas, não exemplificarmos aquilo que temos aqui, ou permaneceremos no mesmo lugar. A vontade. A vontade é, sem dúvida, o segundo remo que o Espírito dispõe para remar quando faltar os ventos favoráveis nas nossas vidas. Inteligência, vontade, sobrou-nos agora o pensamento. O pensamento é uma propriedade do Espírito tanto quanto as outras. Natural em todos nós. Todos nós temos o atributo, a propriedade de pensar. E pensando, nos ligamos ao bem, ao mal, ao sim, ao errado, aquilo que é adequado e nem tanto. O doutor Pietro Baldi, na sua obra chamada Grande Síntese, cunhou uma expressão fantástica. Ele diz o seguinte: toda criatura humana é uma usina geradora de bem ou de mal. O tempo todo. O vácuo não existe na natureza. O tempo todo estamos vinculados no bem ou no mal, ligados ao bem ou ligados ao mal, pelo pensamento. O pensamento é a antena do espírito. É através do pensamento que nós conseguimos nos ligar, ou a ondas de desequilíbrio, ou a ondas sãs. Porque os pensamentos dos bons se juntam, tanto como o pensamento dos equivocados. E pelo nosso pensamento nos ligamos a outros pensamentos. Sendo assim, se cultivarmos o pensamento firme, reto, nobre, teremos sentimentos bons, sensações boas, impulsões positivas. Mas se estamos com o pensamento no mal, tudo é mal, até o que é bom. E quando temos o pensamento bom, tudo é bom, até o que é mal. É a mesma coisa, seria semelhante a pegar o nome de Chico Xavier, escrever num papel e costurar na boca do sapo. Faz bem até para o sapo. Porque aquele homem está numa condição de elevação tal que não há mal que o atinja. É isso que nós falamos. As pessoas ficam preocupadas de que alguém nos faça mal, é pelo pensamento. Quando nos ligamos ao bem é bom, pronto, acabou. Quando nos ligamos ao mal é mal. Eu me recordo de uma situação onde os companheiros de Chico Xavier estavam preocupados, porque devido a um problema obsessivo, ele estava ficando cego de um olho. Então eles se juntaram e disseram: Chico, vamos falar com Emmanuel, André Luiz, Anata, e falar para eles afastar seu obsessor, como se fosse possível. Mas naquela época não tinha esse entendimento. Afastar seu obsessor, está ficando cego de um olho. E Chico disse assim: ah não, coitadinho, deixa esse, se afastar esse vem outro, pelo menos esse eu conheço. Ele era amigo do obsessor. Então quando temos um pensamento bom, tudo é bom, até o mal. Então temos que pensar e refletir sempre dentro desta ótica. O pensamento é a antena do espírito. Agora, quando pensamos mal, tudo é mal. Tem um amigo meu que ele começou a falar assim para mim: Roosevelt, dia 25 eu vou para a praia. Tá legal, para a praia é legal, vocês já foram? Pois é. No dia seguinte eu encontrei ele e falou assim: viu, Roosevelt, não sei se eu te falei, dia 25 eu vou para a praia. Eu falei: não, você já falou. Ah, desculpa. No outro dia, encontrei ele e falou assim: te falei, dia 25, falei, vou para a praia. Falei: esse rapaz já está querendo mostrar que faz coisa mais que eu já, né? Passou mal uma semana, encontrei ele. Oh, não estou lembrado, 25 eu vou para a praia. Eu já sei. E passou. Dia 20, encontrei ele. Ele estava de óculos de sol,
aquela camisa do baile do Havaí cheia de flor igual vocês têm, aquele shortinho colorido, né? Baldinho de areia. Falei, onde você vai? Vou pra praia. Falei, mas você não falou que era dia 25? Falei, não, deixa eu explicar. Eu vou dia 20. É que eu falava que era 25, porque se eu falo o dia certo, chove. Falei, aí eu vi dois grandes problemas. Primeiro, a visão que temos de Deus. Imagina só a cena, né? Visualiza a cena. Deus está nas alturas, sem ter nada para fazer. E fica esperando você ir para a praia só para chover. E o que é pior? Ele achou, falando que dia 25, dia 20, ele achou que ele engana a Deus. Que é muito mais grave. Então, companheiros, para conseguir viver com propriedade, o fundamental, o adequado, é manter o pensamento firme, ligado ao bem, vinculado ao bem. Aí tudo fica bem. O pensamento do Espírito é a sua antena para com o mundo. Quando você acorda de manhã e fala assim, nossa, hoje acordei com o diabo no corpo. Lembra que você fala isso? Pois é. Quando você fala de manhã, acordei com o diabo no corpo, você tem que lembrar que o capeta é você. Deixa de ser. Não adianta culpar os outros. Ou até aquele dia que você fala assim, hoje acordei com o pé esquerdo. Nem vê que está com os dois, né? É que o pensamento no mal não deixa a gente ver o bem que a gente tem. Então, companheiros, o pensamento nos liga ao bem ou nos liga ao mal. Cultivar o próprio pensamento é uma maneira singular de manter a nossa saúde do espírito. É igual radinho de pilha. Vocês têm radinho de pilha? Tem ou não? Alguém tem um radinho de pilha aqui? Ainda bem que você tem, você vai me tocar trocar o exemplo. Você pega o seu radinho de pilha, você vira ele de costa, tem um botão assim, ó. Por um lado AM, pro outro FM. Tem ou não tem? Eu sei que eu sou médium. Pois é. Quando você vira o botão do seu rádio para AM, o que houve? Pessoal, eu sei que essa pergunta que eu fiz é meio difícil. Não é pergunta fácil de acertar na primeira, mas vou dar a dica, tá? Assim, ó, quando eu perguntar em AM o que houve, vocês respondem, houve AM. Pessoal, você tá com seu radinho de pilha, você vira o botão para AM. O que você ouve? AM. Já começaram a desenvolver inteligência. Aí não adianta reclamar. Se trocar de faixa é AM. Se trocar de faixa de novo é AM. Se levar o rádio para o quarto, trocar pilha é AM. É sintonia. Mas, se você virar o botãozinho para FM, o que você ouve? Fantástico, né? Pois é, não adianta reclamar, é FM agora. Se trocar de faixa é outra FM, é FM. A mente humana é a mesma coisa. Quando estamos vinculados ao bem, tudo é bom. Quando o nosso pensamento está perturbado, tudo é mal. Não adianta nem vir na casa espírita tomar passe se estamos com raiva do mundo. Emmanuel cunhou uma frase fantástica: ninguém se elevará a pleno céu tendo alojado o inferno no coração. A mesma coisa ocorre conosco. Não adianta pensarmos que vamos desejar o mal, almejar o mal, estar mergulhado no mal, tomar um passe e ficar bem. Ninguém entra PCC de um lado na sala de passe e sai Chico Xavier do outro. Não existe isso. É uma transformação íntima, é uma reforma de valores. Então o pensamento é a terceira propriedade, o terceiro remo que o homem dispõe. Quer mudar sua vida? Inteligência, vontade e pensamento. É só isso que você tem. Longe disso, é tudo ilusão, que não tira ninguém do lugar. E se nos comportarmos e usarmos bem as propriedades do Espírito, veremos a vida de outra ótica. E entenderemos então que viver nunca esteve tão fácil. Você sabia disso? Que viver nunca foi tão fácil. Eu sei que cada um está pensando nos problemas que tem. E os nossos problemas parecem tão grandes. Eu sei, eu também tenho. Mas se fôssemos estabelecer um parâmetro de comparação, viver nunca foi tão fácil. Lembra de 100, 200 anos atrás? Ontem.
Nós tínhamos a escravidão no Brasil, nazismo, guerra mundial, Santa Inquisição. Era uma catástrofe atrás da outra. Nunca foi tão fácil viver como hoje. Nós temos problemas porque a vida nos provando, nos testando, mas nunca foi tão fácil viver. Nosso espírito que às vezes é enfraquecido. Lembremos logo, alguém poderia dizer, não, Roosevelt, mas você está enganado, que em São Paulo, um pai e uma mãe jogou o filho da janela do prédio. Eu sei, mas tem vocês procurando Jesus, não conta? Não, mas os lá no Rio de Janeiro colocaram fogo num ônibus cheio de gente. Eu sei, mas nunca tivemos tanto centro espírita, igrejas evangélicas, igrejas católicas, ONGs, tanta gente procurando Jesus. Nunca tivemos. Então existe um lado bom. Não adianta ver só o lado mal. Seria semelhante eu chegar nessa cidade, ir na delegacia, olhar aqueles irmãos equivocados que estão ali e falar, ô, essa cidade não tem jeito, hein? Só me baseando nos equivocados? Não. Muita gente trabalha sério, busca Jesus, acorda de manhã, trabalha o dia inteiro, se dedica a construir obras que nem são delas, vão ficar para os outros. Nunca tivemos uma fase tão positiva na vida. O que nós temos que fazer é usar as propriedades do Espírito, inteligência, vontade, pensamento e dizer, chega, a partir de hoje eu vou ser diferente, eu vou mudar. Os outros mudam se quiserem, mas eu vou ser gentil com as pessoas, eu vou auxiliar os estranhos, eu não vou mais falar mal das ideias, das religiões, do que pensam as outras pessoas, porque cada um está numa fase. A partir de hoje eu vou começar a pegar tudo que ouço na casa espírita e importar para a minha conduta, porque nem sempre fazemos assim. Algumas vezes eu estou fazendo palestra, cada palestra a pessoa chega, vem me cumprimentar e fala assim, olha Roosevelt, que palestra boa que você fez, parabéns. Eu, você gostou? Ah, achei lindo, que palestra boa. Pena que o meu cunhado não veio porque era para ele. Aí sai e vem outro. Rudo, que palestra boa que você fez. Ah, você gostou? Ai, achei a palestra ótima. Pena que a minha sogra não veio. Era para ela. Aí sai e vem outro. E vai passando. No final eu fico pensando, nem sei por que eu vim. Porque todo mundo que era para escutar não veio. Da outra vez nem vou. Então, espírita, nós temos que entender diferente. Imagina que na casa espírita só tem uma cadeira, a sua. Porque quando eu falo, eu sempre acho que é para mim. Porque é a única maneira de entender e de aproveitar tudo que o Espiritismo pode trazer por nós, para nós. Entendermos a grandeza da proposta, porque com tantos espíritas, com filme, com novelas, acreditem, companheiros, o Espiritismo, na sua acepção maior, na sua grandeza, é um grande desconhecido ainda. Ele veio para nos trazer felicidade, agregar valores à alma humana, e a gente não conseguimos entender. Nós não conseguimos entender isso. Então edifiquemos a nossa postura, olhemos para nós. O que é que nós estamos fazendo? Estamos ajudando os espíritos a nos ajudar? Porque se não for assim, não vale a pena. Agora, se chegarmos à conclusão que fizemos tudo o que podíamos por nós próprios, que fizemos tudo o que podíamos para o nosso bem, a nossa melhora, então agora começa a parte dos espíritos. Se fizemos tudo o que podíamos por nós próprios, usamos da inteligência, da vontade, do pensamento na nossa vida, então agora é a hora de pedir aos espíritos. Agora podemos orar e dizer, Senhor, escutai essas almas queridas, que elas aceitem as aflições e as lágrimas da vida, porque mágoas, queixas, dores e rebeldias lembram muralhas sobre a noite fria, furtando do coração a luz do amor. Senhor, se uma prova me retalha a alma agora, dai-me o entendimento de que isso me aprimora, que eu passe lodo e pedra e cante mesmo assim. Assim como a madeira acende a chama, o tronco mutilado não reclama, Senhor, fazei-me forte diante das minhas dores. O roseiral podado dá mais flores, pois então, espíritos de intenção boa, que eu não recuse a dor que aperfeiçoa,
que nós entendamos que os golpes que espancam os sonhos, dores, angústias e tempestades são os recursos da vida, erguendo a humanidade para as bênçãos de Deus. Graças a Deus pela atenção com que me ouviram. Muito obrigado, senhores.